E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Ó meu Deus, hoje é a quarta reunião e o Senhor nos trouxe aqui, meu Pai, para sermos alimentados pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa nos dar o entendimento e a revelação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Dá uma boa noite aí para o seu irmão, para a sua irmã. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, amém? Aos amigos que nos acompanham pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Não sei se você vai assistir esse vídeo, esse culto à noite, amanhã ou à tarde, mas que Deus possa abençoar a sua vida através do estudo de hoje, em nome de Jesus. Nós estamos no seminário do fortalecimento da fé e hoje nós terminamos esse ciclo de 9 lições. Hoje nós concluímos essas 9 lições para a glória do nosso Deus. Eu vou pedir para que eles entreguem aí o estudo de hoje. Hoje é o último estudo do seminário do fortalecimento da fé, no nome de Jesus. Hoje nós vamos estar estudando e vamos ir aprendendo, lembrando que o estudo é mais uma orientação. Eu, como pastor, a minha obrigação é procurar orientar a igreja, passar instrução daquilo que a palavra de Deus ela diz e daquilo que é melhor, porque Deus, como Pai, Ele sempre quer o melhor para nós. Então, daquilo que é o melhor de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos estar estudando hoje sobre casamento, a importância da pessoa oficializar, legalizar o casamento. Amém? Todos receberam aí o estudo em nome de Jesus? Domingo combatendo a crise espiritual, seminário de fortalecimento da fé. Tema de hoje: eu moro junto com o meu cônjuge. É necessário oficializar essa relação? Então, lembrando, irmãos, que nós vamos entrar num tema aqui, que cada caso é um caso. Então, é muito importante nós atentarmos para aquilo que nós vamos estar estudando hoje. Por exemplo, se o casal é de Jesus, está na igreja, está buscando a Deus, ou se de repente o marido ou a pessoa com quem ela está vivendo ainda não é da igreja, ainda não é de Jesus, ainda não conhece a palavra, ainda não é um cristão, a pessoa precisa entender que não é por força nem por violência que ela vai conseguir regularizar a situação, mas sim através da oração, quer dizer, da intercessão, da oração, que Deus vai quebrantando o coração. Amém? Então vamos entrar aqui ao nosso estudo de hoje. Muitas pessoas em nossos dias acham normal morar junto. Afinal, é só um papel assinado, argumento. Então você já deve ter ouvido alguém falar: casar para quê? Quer dizer, só um papel assinado, só um documento. Que diferença isso vai fazer? Então nós vamos estar estudando e vamos aprender que não é apenas só um papel assinado. Tem aqueles que dizem que não tem problema, pois o que importa é respeitar um ao outro. Outros dizem: casar para quê? Conheço um monte de gente que se casou e não deu certo. Posso citar também aquele argumento que alguém morava junto e vivia muito bem. Após casar-se, deu errado. Enfim, o que não falta são argumentos humanos
para tentar justificar que casar não é necessário. O erro de muitos é querer fazer Deus se dobrar às suas próprias vontades. Como eu falei aqui em outro culto, falando a respeito dos judeus, tudo que eles vão fazer, eles buscam conselho, buscam orientações. Então é muito importante a pessoa que ela está num relacionamento, ela ouvir os conselhos, ela se assentar, ela buscar, ou seja, um conselho, uma palavra, uma orientação, porque isso tudo, irmãos, vai fazer diferença na nossa vida. Quer dizer, eu conheço, por exemplo, vários casos, não só na minha família, mas até mesmo em relação a pessoas dentro da igreja. Quer dizer, quantas pessoas eu já atendi, quantos casos até mesmo entre os familiares, e a gente percebe que a maioria das pessoas que toma a decisão, que agem de uma forma diferente, quer dizer, não tem como dar certo. Então o melhor caminho que nós devemos seguir é ouvir a voz de Deus e seguir as orientações de Deus. Então nós nunca podemos ir, por exemplo, dar ouvidos àquelas pessoas que não deu certo. Quer dizer, se alguém não deu certo num casamento, se alguém, quer dizer, vive um casamento conturbado, se alguém, quer dizer, está passando por algum tipo de dificuldade no casamento, ao ponto até de pensar em se divorciar, em se separar, dificilmente essa pessoa vai ter um bom conselho para nos dar em relação ao casamento. Então cada caso é um caso, cada pessoa sabe o que vive dentro de casa, o que a pessoa passa. Então nós nunca estamos aqui para julgar, mas, ou seja, a Bíblia ensina que o homem deve examinar a si mesmo. Então todas as decisões eu preciso me examinar, preciso olhar para a minha vida e ver qual é a decisão que eu preciso tomar e as consequências da decisão também que virão sobre a minha vida. Então, o que é casamento? Vamos aprender aí o que é o casamento. Casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher perante Deus e uma autoridade constituída. Então casamento, irmãos, não existe casamento entre homem e homem, nem existe casamento entre mulher e mulher. Casamento é um homem e uma mulher perante Deus, uma autoridade constituída, ou seja, com uma autoridade constituída ali para fazer ali, exercer ali o direito civil e também a bênção espiritual. Então por isso que é importante o casal ele buscar isso em nome de Jesus. Quando um casal simplesmente diz vamos morar juntos, isso não os torna casados. Eles estão entrando em acordo para viverem em fornicação. O casamento bíblico é um homem com uma mulher. Não pode ser um homem com várias mulheres, ou vice-versa. No casamento, os dois tornam uma só carne. A relação sexual antes do casamento é chamada de fornicação ou prostituição. Fora do casamento é chamada de adultério. Agora, a relação sexual no casamento é ordenância divina, não é pecado. Então, o primeiro ponto aqui que nós precisamos entender, como eu falei, a pessoa concorde ou não, mas é o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Então, a gente nunca pode, irmãos, ir contra aquilo que a palavra de Deus, ela nos orienta. Então, toda pessoa, por exemplo, que ela decide viver junto, ela precisa entender, pastor, eu conheço pessoas, quer dizer, que já viviam 30 anos, 35 anos com a pessoa, mas porém eles não eram casados. Quer dizer, e depois eles foram lá e oficializaram a situação, quer dizer, regularizaram ali a situação. Na cabeça de todo mundo, na cabeça deles, quer dizer, achavam que tudo estava o quê?
normal. Por isso que é importante, às vezes, a pessoa ter uma orientação. Por isso que é importante, às vezes, a pessoa, ela sentar, quer dizer, ter uma orientação, porque por mais que eles fossem fiéis um ao outro e tivessem 35 anos morando juntos, eles estavam em fornicação. Quer dizer, fornicação, e também quer dizer no ato de prostituição, porque o casamento, quer dizer, o ato sexual, ele só pode ter após o casamento. Quer dizer, isso é uma ordenança divina. Quando a pessoa é casada, quer dizer, não há problema nenhum em ter a relação, quer dizer, sexual, porque isso não é pecado aos olhos do nosso Deus. Então isso é importante, irmãos, a gente atentar para isso. A Bíblia até fala da história de uma mulher, e ela estava ali próximo ao poço, e Jesus, ao se aproximar daquela mulher, propositalmente, ele pede daquela mulher água. Aquela mulher entra numa discussão religiosa, e Jesus diz para ela: muito bem, então chama o teu marido. E aí quando ela para, ou seja, presta atenção na pergunta de Jesus, Jesus fala: então chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Na verdade, ela vivia com uma pessoa. E aí quando ela fala que vivia com essa pessoa, Jesus disse: olha, muito bem, você falou bem, porque você não tem marido. É dizer, você já viveu com 5 homens e nenhum deles você teve um compromisso, nenhum deles você casou, você oficializou a sua relação. Então aquela mulher já estava, quer dizer, no 6º relacionamento, mas porém ainda não havia o quê? Casado. Então naquele dia ela aprendeu, Jesus orientou, Jesus deu uma palavra para aquela mulher, para que ela pudesse ter uma mudança de vida. Então entenda que nunca é tarde para a gente consertar os nossos erros. Quer dizer, nunca é tarde para a pessoa, ou seja, pegar do ponto onde ela está e falar: não, agora eu vou fazer a coisa certa, quer dizer, agora eu vou agir da maneira certa. Vamos continuar lendo aqui. Morar junto sem ser casado, na lei dos homens, não é casamento aos olhos de Deus. Quando 2 pessoas não estão legitimamente casadas perante a lei dos homens, elas estão aos olhos de Deus vivendo de uma forma ilícita. Para Deus, o casal será casado quando este cumprir as ordenanças do seu país. Caso contrário, continuará solteiro aos olhos da sociedade e aos olhos de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Um cristão que deseja andar em comunhão com a palavra de Deus precisa casar-se no civil. A igreja não casa, quem casa é o Estado. O que a igreja faz é pedir a Deus uma bênção sobre o casal. Então o que muitas pessoas se enganam também? As pessoas, muitas das vezes, elas vêm na igreja e elas dizem assim: eu quero casar. E muitas das vezes, por exemplo, eu só faço casamento se a pessoa trouxer para mim a certidão de casamento. Então muitas das vezes a pessoa diz: não, mas nós somos casados. Mas aí todo pastor ele tem que pedir uma prova. Então prova, traz a sua certidão. Quer dizer, se você trouxer a sua certidão, eu te dou uma bênção. Quer dizer, eu faço uma oração, eu faço uma bênção para poder abençoar o seu casamento. Então não se engane que pelo fato da pessoa dizer assim: ah, pastor, mas eu casei. Não importa qual seja a igreja católica, não importa qual seja, eu casei, o padre me deu a bênção, o pastor me deu a bênção. Tá, mas você casou no civil? Porque se eu não recebi, quer dizer, se eu não fiz aquilo que a lei diz diante do Estado, então
quer dizer, eu continuo sendo uma pessoa solteira. Aí você pode dizer assim, mas o pastor me abençoou, o padre me abençoou, mas Deus não te abençoou. Quer dizer, mas por quê? Porque nós devemos agir conforme a palavra de Deus nos orienta. Quer dizer, nós nunca podemos agir fora da palavra. Então, o casamento, o que me identifica que eu sou uma pessoa casada? Quer dizer, toda pessoa que é casada, ela precisa andar com aliança. Quer dizer, a aliança, ela identifica que eu sou uma pessoa casada. Quer dizer, e a certidão, o certificado, a certidão de casamento, quer dizer, é uma prova que eu tenho também, que eu sou casado, tanto na lei dos homens, e ali eu vou na igreja, não preciso fazer uma festa, uma comemoração, mas ali eu vou na igreja e recebo uma bênção que ela é importante para o casamento. Jesus foi convidado para o casamento, nós vamos ler daqui a pouco. Jesus estava ali presente naquele casamento, e aquele casamento foi tão abençoado porque Deus tomou conta, tomou a direção daquele casamento em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui para 3 perguntas importantes para o casamento. Como era o casamento nos tempos bíblicos? Quando ele fala tempo bíblico, é no Antigo Testamento. Como que era? Era feito pelo patriarca, com consentimento das famílias. O casamento nesse período passava-se por 3 etapas. A escolha da pessoa para o casamento. Como que era feito, quer dizer, a escolha? Como é que se escolhia? Se nós olharmos na Bíblia, a maioria dos pais, tanto Abraão, quer dizer, preocupado com o seu filho Isaque, que iria casar, ele não queria que seu filho se casasse com qualquer pessoa, porque casamento, irmãos, ele é uma decisão muito séria. A pessoa, ou seja, quando ela vai entrar no relacionamento, quando ela vai casar com alguém, ela precisa tomar uma decisão sabendo o que ela vai fazer. Imagina, por exemplo, você é cristão, imagina o meu caso, eu sou pastor, e aí eu me caso com uma pessoa. Quer dizer, de repente eu me caso com essa pessoa, mas de repente ela não quer seguir a mesma fé. De repente ela esfria na fé, ela quer afastar da igreja, de repente ela começa, quer dizer, a seguir um outro caminho. Olha como que essa pessoa ela vai me prejudicar. Porque primeiro, quer dizer, as pessoas vão olhar para mim de uma forma diferente, elas vão olhar para a minha vida de uma maneira diferente. Então imagina se eu caso com alguém que não é da mesma fé. Imagina se eu caso com alguém desconhecido, com alguém que de repente amanhã ou depois vai tomar uma decisão de seguir um outro caminho. Então é muito difícil, irmãos, a pessoa que é da igreja, que é cristão, ela iniciar um relacionamento com alguém que não é cristão, com alguém que não tem o temor de Deus, com alguém que não respeita a palavra, com alguém que não coloca Deus em primeiro lugar. Então, no passado, no Antigo Testamento, o casamento era feito dessa forma, quer dizer, o patriarca vinha, que era o pai, reunia-se toda a família e ali eles escolhiam, quer dizer, a pessoa que iria casar, mas não era qualquer pessoa. A pessoa ela tinha que ter o dote, que está em Gênesis 24. Esse dote era pago ao pai da noiva, a fim de compensar a perda devido à saída da filha. Mas na verdade, irmãos, esse dote, quer dizer, só tinha o dote quem trabalhava. Quem não trabalhava, como é que ia ter o dote? Então o dote era uma moeda muito valiosa, então a pessoa ela tinha que ter esse dote. O dote, a pessoa pagava um dote, quer dizer, dava ali o dote ao pai, e aí então, quer dizer, o pai ia ali entregar. Mas pastor, isso não é venda, não é negociação? Não, porque o pai queria ter uma segurança, uma certeza que não estava entregando a filha dele para qualquer pessoa. Porque eu penso dessa forma, como é que você vai, por exemplo, entregar o seu filho, a sua filha para qualquer pessoa? Então, primeiro a pessoa ela tem que ter o quê? Uma responsabilidade, porque o homem, ele é o cabeça da casa, o homem ele é o provedor, o homem que traz a segurança para casa, quer dizer, o homem tem que exercer o papel de homem, o homem tem que exercer o papel de cabeça dentro de uma casa. Ah, pastor, a mulher tem que ser dona de casa? Não. Quer dizer, mas a obrigação de ser o provedor dentro de uma casa de quem? É do homem.
Quer dizer, segundo a Bíblia, ele que tem que prover, ele tem que correr atrás, ele é o cabeça, ele tem que agir, não que a mulher não seja. Eu, por exemplo, fui criado só com mãe, quer dizer, então a minha mãe era como se fosse o homem da casa, ela tinha que exercer os dois papéis, e eu, como irmão mais velho, eu tinha que assumir uma posição, quer dizer, de pai, de cabeça dentro de casa. Então tinha que assumir uma posição, quer dizer, que não era minha, mas que era, quer dizer, do homem, que era do pai. Mas como não tinha, quer dizer, a minha mãe exercia essas duas funções. E eu não sei se você conhece ou se você é mãe, quer dizer, solteira, que cria seus filhos sozinho, mas você sabe do peso da responsabilidade. Quer dizer, pesa sobre a pessoa uma responsabilidade quando ela cria os seus filhos sozinho. Por quê? Além da responsabilidade dela, ela ainda vai pegar a responsabilidade do homem. Você percebe a importância do casamento? Por isso que a Bíblia fala do casal, o homem e a mulher, e os dois se unirem para serem uma só carne. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro vai lá, ajuda o outro a levantar. Irmãos, o que seria, por exemplo, de mim, eu sem a minha esposa? Porque, por exemplo, quando eu estou mal, existe o dia mal, existe o dia que você está mal. Quando eu estou mal, quando eu estou enfrentando algum tipo de problema, quem está do meu lado, me dando apoio e suporte, é minha esposa. Quando eu estou com algum tipo de problema, quem põe a mão na minha cabeça para orar por mim é minha esposa. Quer dizer, quando eu estou passando por alguma dificuldade, é ela que está ali. Quantos não foram as vezes que eu no ministério falei assim, eu não quero saber, estou desanimado e não quero mais saber de ser pastor, isso, aquilo, outro, e ela me deu uma palavra de motivação. Quer dizer, ela me deu uma palavra de incentivo, orou junto comigo, não, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Então perceba a importância de você ter alguém do seu lado que é parceiro, que vai estar junto com você. Então toda pessoa, quando ela vai entrar num relacionamento, ela precisa fazer muito bem a sua escolha. Então o pai não é que ele vendia a filha, mas ele tinha uma preocupação se a pessoa que estava recebendo a filha iria ter essa responsabilidade, quer dizer, de cuidar da sua filha, de ser o provedor, de ser o cabeça, e ele queria ter uma segurança também que a sua filha estava segura, no nome de Jesus, amém? Vamos aqui para outro ponto. Depois a oficialização do casamento, com a realização de uma festa. No dia seguinte, após a noite de núpcias com a noiva, como a noiva era virgem, o lençol manchado de sangue era entregue ao pai da noiva para guardar como prova, caso alguém questionasse o caráter de quem? Da moça. Então perceba, quer dizer, como que a mídia, como que as coisas, por exemplo, hoje em dia, elas têm mudado um pouco. Quer dizer, muitas pessoas acabam sendo influenciadas de uma forma errada, acabam sendo influenciados de uma forma negativa, porque hoje em dia, irmãos, preste atenção nisso, o homem que é homem e ele quer um compromisso sério com uma mulher, quer dizer, você pode ter certeza que ele vai observar e buscar algumas prioridades. Eu, pelo menos, fui assim, quer dizer, observei, olhei e busquei algumas prioridades, ou seja, que eu queria para mim naquele momento. Falei, não, então o que eu quero? Qual é a moça que eu vou casar? Ou seja, quem é essa moça? Então, a partir desse momento, quer dizer, eu tomei a decisão. Então, no Antigo Testamento eles faziam assim, quer dizer, a moça era virgem e tinha que provar, não era algo vergonhoso. Quer dizer, imagina, ela não adiantava apenas ela falar para a família que era virgem, ela tinha que provar, quer dizer, tinha que ter o lençol lá, ela tinha que agir dessa forma para provar a sua virgindade. E tivemos vários casos na Bíblia também, quer dizer, teve lá um filho de Davi, que tirou a virgindade da sua irmã, quer dizer, praticamente acabou com a vida daquela moça. Então por isso que a pessoa ela precisa tomar muito cuidado em relação a isso, em nome de Jesus.
Deuteronômio 22, você pode encontrar isso no 13 até o 21. Vou citar também o casamento de Boaz com Ruth, que foi celebrado na entrada da cidade diante das autoridades ali presentes, ou seja, um tipo de cartório naquela época. Ruth capítulo 4 nós vamos encontrar. O casamento precisa ser perante perante testemunhas. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 1 diz assim: por boca de 2 ou 3 testemunhas toda questão será decidida. O Novo Testamento encontramos também uma cerimônia de casamento. As bodas de Caná nos mostram claramente um exemplo de um casamento perante as testemunhas, com a presença de Jesus. E foi esse ambiente que Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. João capítulo 2, versículo 1 e 2. Então aqui nós estamos vendo o exemplo de como era no Antigo Testamento. Ah, pastor, mas lá no Antigo Testamento. Não, irmãos, eu acredito que isso deve ser uma preocupação também. Quer dizer, nossa, quer dizer, se eu quero casar com alguém, o que essa pessoa pode me oferecer? Isso é um interesse? Não. Quer dizer, mas o que eu posso? O que essa pessoa pode me oferecer? Então eu tive, por exemplo, antes de eu casar, eu tive essa preocupação. Quer dizer, tive essa preocupação, namorei com a minha esposa, e antes de vir para a igreja, eu tinha uma vida completamente perdida. Minha esposa, criada na igreja. Quer dizer, depois eu me converti, vim para Jesus, me tornei pastor, nós começamos, quer dizer, a namorar, e depois que eu estava na igreja, imagina, a pessoa que é do mundo, irmãos, ela tem uma vida sexual ativa. Quer dizer, a pessoa que é do mundo, ela não quer nem saber. Então ela vai, ela quer saber de curtir isso, aquilo, outro. Mas quando eu me converti, quer dizer, quando eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, eu tinha que aprender, quer dizer, a obedecer aquilo que a palavra de Deus orientava. Então, quer dizer, nós começamos o namoro, durante 4 anos, não tivemos relação sexual, respeitei ela até o dia do casamento. Quer dizer, olha a importância da pessoa fazer a coisa certa, a pessoa agir da maneira certa, como diz a palavra. Mas se fosse outro tempo, que eu não conhecia a Deus, não conhecia a palavra, irmãos, eu não estava nem aí. Quer dizer, porque não tinha conhecimento, não entendia nada da palavra de Deus, então eu teria agido de uma outra forma, quer dizer, teria agido de uma outra maneira. Mas toda pessoa que tem um temor de Deus e conhecimento da palavra, ela vai procurar agir sempre de acordo com a palavra de quem? De Deus. Então uma das minhas preocupações também, ou seja, antes de pedir a mão dela em noivado para que eu pudesse casar, eu parei para pensar e falei, o que eu posso oferecer para ela? Quer dizer, o que eu posso dar para ela? Quer dizer, eu não posso tirar uma moça da casa dos pais sem ter algo para o quê? Oferecer. Então por isso que é importante nós, irmãos, atentarmos, observarmos algumas coisas. O que é do Antigo Testamento continua sendo válido também para os dias de hoje. A gente não pode banalizar, nós não podemos achar que o mundo mudou, tudo mudou, as coisas hoje são diferentes. Nós precisamos entender que os céus e a terra passarão, menos a palavra do nosso Deus. Vamos aqui para outra pergunta importante. Qual a importância de ser casado perante a lei dos homens? Qual é a importância de sermos casados perante a lei dos homens? O verdadeiro casamento é aquele no civil. Quem casa perante a lei dos homens está casado perante a lei de quem? De Deus. Então quer dizer, casei no civil, pastor, não tive festa, não tive isso, aquilo outro, é válido? Pode ter certeza que sim. Quer dizer, você casou no civil, mas pastor, fui lá na igreja católica, o padre deu a bênção, isso, aquilo outro, é válido? É válido. Quer dizer, não importa, quer dizer, você fez o que a palavra de Deus o que orienta. Você fez aquilo que a Bíblia nos orienta. Então, a palavra de Deus nos orienta dessa forma e desta maneira nós devemos o que? Agir em nome de Jesus. Então, o verdadeiro casamento é perante a lei dos homens
E quando você está casado perante a lei dos homens, diante de Deus, quer dizer, Deus olha para você como uma pessoa abençoada, casada, que cumpriu a lei dos homens, que cumpriu ali aquilo que o homem pede em nome de Jesus. Quem mora junto, quando morrer, uma das partes terá dificuldade para receber pensão no INSS, pois terá que entrar com ação judicial para provar que morava com aquela pessoa. Quer dizer, olha que situação, irmãos. Por isso que tem muitas pessoas, por exemplo, que casamento é algo tão sério e a pessoa precisa tomar todo cuidado até para divorciar, até na hora de se separar, porque envolve um monte de questão, irmãos. Você pode observar, quer dizer, que quando a pessoa não casa, ela vai ter que entrar numa ação judicial, contratar um advogado. Imagina, ela viveu 40 anos com a pessoa morreu, aí ela vai ter que brigar por algo que é dela. Quer dizer, ela vai ter que entrar, mover uma ação judicial para poder receber uma pensão, quer dizer, um dinheiro que é direito da pessoa no INSS. Então percebe, irmãos, que Deus não faz nada para nos prejudicar. Tem gente que pensa, o casamento é só para ir para o céu, pastor, para não dar brecha para o diabo. Não, irmãos, é uma lei, quer dizer, que pode amparar você em outras coisas também. Então vamos continuar lendo aqui. Pois terá que entrar, não, aqui nós já passamos, né? Para provar que morava com aquela pessoa. Quem mora junto não consegue tirar a certidão de óbito do seu companheiro ou companheira. Quem mora junto não consegue registrar uma criança recém-nascida sem a presença de ambos os cônjuges. Quem mora junto não consegue colocar o seu nome no plano de saúde do seu cônjuge e assim por diante, irmãos. Quer dizer, a pessoa ela vai perdendo um monte de benefícios que por lei ela estaria amparada. Quer dizer, imagina se você vive junto, aí o seu esposo trabalha numa empresa, a empresa dá plano de saúde, tem um monte de benefício, e aí você não pode receber o benefício. Por quê? Porque você não é casado. Quer dizer, se fosse casado, eu iria, quer dizer, receber ali esses benefícios. Mas perceba que Deus nunca quer o nosso mal. Quer dizer, Deus sempre nos alerta, Deus sempre está nos mostrando aí o melhor que nós podemos fazer em nome de Jesus. Vamos aqui a outra pergunta. A união estável é a mesma coisa do casamento civil? Isso aqui que nós vamos ler, irmãos, vai de igreja para igreja. Cada igreja tem a sua doutrina, mas nós sempre precisamos entender que a nossa vida, ela precisa estar alinhada com a palavra de quem? De Deus. Então quer dizer, tem igreja que união estável para ela é normal. Quer dizer, cada igreja, cada pessoa, ela entende de uma forma. E eu nunca posso seguir doutrina de igreja, eu tenho que seguir o que a Bíblia fala. Eu nunca posso ir, pastor, mas naquela igreja ela tem aquela doutrina, aquela igreja age dessa forma. Não, mas eu vou sempre pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, sobre a união estável, não, pois a união estável não altera o estado civil da pessoa, ou seja, ela continua solteira. Já o casamento civil dá aos cônjuges o status de casados. Na união estável, o homem e a mulher não são considerados cônjuges, e sim companheiros solteiros. Então, união estável, é o que muita gente fala hoje, que muita gente acaba optando, né, por essa união estável, porque muitas das vezes a pessoa ela não quer ter um compromisso. Às vezes a pessoa ela não quer, por exemplo, vai que não dá certo. E casamento não pode ser isso, irmão. Quer dizer, imagina, eu vou entrar numa coisa, mas pastor, e se não der certo? Então não caso. Quer dizer, se eu já estou com uma dúvida se vai dar certo ou se não vai dar certo, então por que eu vou casar sobre algo duvidoso? Então eu não posso. Por isso que
antes de entrar no casamento, eu conversei muito com a minha esposa tinha 18 anos, eu tinha 22, quer dizer, nós éramos muito novo, muito jovem, e 22 não, 24, e aí nós conversamos muito, eu falei, você tem certeza? Mas é isso mesmo que você quer? Você quer casar? Porque eu falei, conversando, nós entramos em um acordo, eu falei, olha, eu tenho muito mau exemplo na família, quer dizer, eu cresci num lar completamente desestruturado, sem exemplos, quer dizer, olhava para um lado, não tinha exemplo, olhava para o outro, não tinha exemplo, olhava para o outro, então eu decidi que eu não queria aquilo para a minha vida, eu decidi que eu queria ter um casamento abençoado, uma família abençoada, para que a bênção de Deus estivesse sobre nós, que nós fôssemos canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Então você precisa estar bem decidida, porque eu não aceito divórcio, eu não aceito separação. Então casamento é até que a morte o que? Separe. Existem os altos e baixos? Existe as crises, claro que existe, nenhum casamento é perfeito, existe a crise, existe um momento difícil, existe os altos e baixos do casal, mas a gente precisa aprender a se controlar em nome de Jesus, amém? Quando a pessoa casa muito novo, muito jovem, ele vai enfrentar bastante dificuldade, principalmente se ele não tiver alguém que oriente. Eu passei muita dificuldade. Várias pessoas que você for conversar que casaram novo, com uma idade nova, você vai perceber que elas tiveram muita dificuldade no casamento, no relacionamento. Então, por isso que é sempre bom a pessoa, ou seja, ter alguém que oriente, mas graças a Deus a gente vence em nome de Jesus, amém? Tudo depende da pessoa. Bom, se a pessoa quiser, ela vai lutar, ela vai perseverar, ela vai acreditar no casamento e vai dar certo para a glória de Deus, amém? Vamos terminar aqui. Por que devo regularizar minha relação? Primeiro, para obedecer o autor de tudo, que é Deus. Segundo, para você mesmo estar respaldado pelas leis dos homens, para alguns possíveis benefícios. Terceiro, para fechar as portas para Satanás, pois morar junto é pecado. Então, isso aqui, irmãos, é o estudo de hoje, terminando, concluindo, sobre relacionamento. Quer dizer, se você é casado, se você é solteiro, se isso foi bom, se isso serviu para você, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar, para que a gente possa colocar em prática em nome de Jesus, amém? Mas lembre-se, casamento é coisa séria. Então, se a pessoa ela deseja casar, e existe aqui até algumas orientações que não está aqui no estudo, por exemplo, se você é viúva, pastor, eu posso me casar de novo? Quer dizer, se você quiser, apareceu, você é viúva, e de repente você se interessou por alguém, quer dizer, não há problema nenhum em você casar com aquela pessoa. Pastor, fui traído, fui abandonado, meu marido, minha esposa me abandonou, me deixou, teve traição, eu posso casar? Claro que pode, respaldado biblicamente, quer dizer, a pessoa ela pode sim casar. Então há casos e casos. Eu atendi uma pessoa lá em Manaus ainda, que ela disse assim: pastor, eu sou viúva, eu recebo uma pensão, meu marido faleceu e recebo uma pensão até muito boa, mas só que eu estou conhecendo uma pessoa, namorando com essa pessoa. Como é que fica, pastor? Se eu casar, eu perco a pensão. Aí eu falei: a decisão é sua. Quer dizer, não dá para ficar em cima do muro. Quer dizer, se você está conhecendo, pretende casar, que essa pessoa tem que casar, porque senão a senhora vai estar, quer dizer, aí fazendo aquilo que desagrada a Deus, andando numa vida errada. Mas por outro lado, se você não quiser perder, por exemplo, a pensão, então opine por ficar sozinha, solteira. Então é uma decisão, é uma escolha da pessoa.
Então cada caso é um caso, irmãos. Por isso que antes da pessoa tomar uma decisão, ela precisa de uma orientação, de uma palavra, de alguém que possa orientar da melhor forma possível em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus por esta palavra, no nome de Jesus. Querido Deus, amado e poderoso Pai, meu Deus, nós oramos e te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo conhecimento que temos recebido através dos estudos, meu Deus, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó meu Deus, como pastor desta igreja, eu preciso ensinar as ovelhas, eu preciso, meu Deus, mostrar o caminho. O pastor é aquele que guia as ovelhas, o pastor é aquele que tem o cuidado pelas ovelhas. E meu Deus, eu sei que o Senhor é o nosso pastor, eu sei que o Senhor é o nosso guia, eu sei que o Senhor é aquele que cuida de nós. Meu irmão, Deus, Ele quer cuidar de você. E se tem algo na sua vida errado, peça perdão, porque se você pedir perdão, Ele pode te perdoar. Meu irmão, nunca é tarde para você fazer aquilo que é certo. Nunca é tarde para você, meu irmão, tomar a decisão certa. Nunca é tarde para você agir da maneira correta. Peça para Ele: meu Deus, me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a ser fiel no meu casamento, me ajuda a amar a minha esposa, a amar o meu marido, me ajuda, meu Deus, a lutar pelo meu casamento. Meu irmão, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Ele dá sabedoria para você, mulher de Deus. Ele dá sabedoria para você, homem de Deus. Porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a casa dela. Meu irmão, Deus, Ele te dá sabedoria para edificar a tua casa. Deus te dá sabedoria para você orar pelo seu marido. Deus te dá sabedoria para você orar pela sua esposa. Deus dá para você, meu irmão, a sabedoria para lidar com um problema relacionado ao casamento, relacionado à vida sentimental. Meu Deus, e nós repreendemos toda obra do inimigo, repreendemos toda e qualquer obra contrária à tua palavra. Meu Deus, que caia por terra todo mal, que caia por terra todo e qualquer levante do diabo, em o nome de Jesus. E você que crê, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para abençoar a minha vida, o meu casamento, a minha família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. E você que assistiu esse vídeo pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Você pode se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho. Sempre que tiver pregações, palavra, você vai aí receber uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Se essa palavra de hoje abençoou você e alguém precisa, então compartilhe essa palavra com alguém, que eu creio que você vai ser um canal de bênção para abençoar a vida de alguém em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.